Hoje nós estamos encerrando, não sei se a gente vai conseguir, o estudo da escala espírita, com o estudo dos espíritos puros que pertencem à primeira ordem e uma única classe também, que a ordem deles se confunde com uma classe. Quando o espírito chega a ser puro, ele não tem subdivisões, como em outras classes que nós vimos, em outras ordens. É uma aula muito bonita, talvez seja a aula que mais nos encante, no sentido de falarmos de coisas superiores e realmente transcendentais. Então a aula tem o título aqui. Vamos subir aqui, por favor. É a escala espírita, mas na página 1 nós abrimos com a primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. É uma aula maravilhosa, eu estou com muita alegria em poder transmitir para vocês esses conhecimentos, que obviamente em casa vocês vão ter que reler, porque a aula em si é apenas uma introdução, né? Uma facilitação do conhecimento que vocês devem estudar em casa. Ave Maria, por favor. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, estamos aqui iniciando o nosso curso na noite de hoje, pedindo que vós nos abençoeis, abençoando a todos os alunos e criando uma atmosfera favorável do ponto de vista psicológico, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista estritamente espiritual, para que a energia que transite durante os nossos trabalhos seja uma energia muito elevada e que possa ser digna de que os espíritos puros tomem conhecimento do nosso trabalho e de todos nós que estamos aqui unidos para o ensino e o aprendizado. Assim, em vosso nome, em nome de Jesus, lembrando a data de hoje, 13 de maio, uma data importante para o Brasil, que um dia nós trabalharemos no momento mais propício. De qualquer forma, é uma data que, lamentavelmente, até hoje nós resgatamos esses 400 anos de escravidão que começaram em 1500 com a nossa descoberta e avançaram até 1888. Foram muitos anos e é isso que nós convivemos ainda, o Brasil, com esse resgate terrível, ignorante, ante tudo, cristão, ante o amor divino. Mas que os bons espíritos estejam conosco e as nossas homenagens a todos esses que participaram da abolição, particularmente Joaquim Nabuco, foi um grande abolicionista,
Enfim, estamos juntos em nome de Deus nosso Pai. Estão abertos os trabalhos. Bem, como eu disse a vocês, a aula hoje tem um caráter muito especial que eu queria que vocês atentassem. Ela fala dos espíritos puros, que constituem uma única ordem. O que vem a ser espíritos puros na escala espírita? São aqueles que se afastaram integralmente da matéria. A matéria para eles é algo que não tem nenhuma influência e nenhuma atração. E ganharam também, por um esforço próprio, uma grande capacitação intelectual e moral, tão grande em relação aos espíritos de outras ordens, que essa superioridade os faculta ter uma autoridade moral sobre todos os demais espíritos que nós classificamos aqui como os pertencentes à terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, e a segunda ordem, que são os espíritos bons. Então eles realmente chegaram ao cúpula da evolução que seria permitido em nosso planeta Terra. E tem apenas uma classe, porque não se diferenciam, em que o nível moral, a expressão verbal e linguagem e o conteúdo do pensamento deles, aqui nós fundimos, porque nós não podemos aplicar essas classificações, nível moral, expressão verbal e linguagem, conteúdo puro, como nós fizemos aos espíritos imperfeitos e aos espíritos bons. E por quê nós não podemos aplicar essa classificação? Porque seria muita pretensão nossa, mesmo para fins estritamente didáticos, analisarmos psicológico e moralmente esses espíritos, porque eles têm uma condição de vida que transcende a nossa própria capacidade de espíritos que vivem na Terra, reencarnados, não é? Ainda em situações de expiações e provas, e comparativamente a eles, a nossa moral ainda é tão primitiva, incipiente, o que impede realmente nós adentrarmos no conteúdo moral e nos atributos do pensamento, do saber, da sabedoria, que para nós é realmente indimensionável e incompreensível ainda. De toda forma, para que a aula não se perca, nós vamos reproduzir como síntese os critérios de classificação que são observados pelo próprio professor Allan Kardec, sem entrarmos em outros detalhes. Então, Allan Kardec, nós demos o nome de subcaracteres, mas que poderia ser, na classe única, o único caractere. Esses espíritos puros, eles percorreram todos os graus da escala e se despojaram da impureza das ligações com o mundo material. Eles podem ter começado lá embaixo, na terceira ordem, como os espíritos levianos, como os espíritos impuros, como os espíritos batedores, como os espíritos pseudo-sábios, enfim, eles podem ter começado de qualquer maneira, mas eles foram encarnação a encarnação operando a sua evolução e alcançaram a perfeição que é compatível
com as necessidades de termos as provas e as expiações nesse mundo. Quer dizer, por alcançar essa perfeição, eles não podem nem ter mais provas e expiações, porque essas já não nos são mais necessárias, à semelhança de um médico que receitou o remédio ao doente e o doente ficou curado e o remédio agora se torna desnecessário. Então, a reencarnação lhe é desnecessária, né? Deixa-lhes igualmente de lhe ser necessária a reencarnação. Não é necessária, eles não precisam encarnar. E realizam a vida eterna no seio de Deus. Isso que Allan Kardec nos disse, mas isso para nós é incompreensível. O que é realizar a vida eterna no seio de Deus? Nós não sabemos. De toda forma, nós chamamos isso de conquistas, né? Desses espíritos puros. Mas as conquistas, aos direitos, a lei divina obriga os deveres. E eles têm, então, missões a cumprir. Bom, o fato deles não estarem mais submissos aos problemas da nossa vida material, eles não estão mais ligados a nada que nos afeta. Isso lhes dá um clima íntimo de paz e de felicidade. Eles não estão mais ligados ao mundo, né? Eles não estão sofrendo como o mundo sofre. E não estão sofrendo pelo mundo também, porque a sabedoria deles é imensa. Então eles vivem num clima de paz interior e inalterável felicidade. Mas essa felicidade não é ociosa, quer dizer, vai viver eternamente no seio de Deus. Morreu e vai viver eternamente no seio de Deus. Não é aquela ociosa do catolicismo que vai viver em perpétua contemplação ou em perpétua companhia ao lado de Jesus pelo simples fato de ter morrido. Não. Eles assumem missões. Portanto, essas missões são a de mensageiros e ministros de Deus. São espécies de prepostos de Deus, não é? São embaixadores de Deus, e cujas ordens eles executam para a manutenção da harmonia universal. Então, eles são responsáveis pelo próprio processo de gestão do mundo, desde a gestão material e da vida, como da gestão espiritual. Eles que são os incumbidos da transformação da Terra. Embora eles estejam numa situação planetária bem afastada do mundo, eles que são encarregados dos grandes projetos de evolução planetária, das descobertas, das invenções, da reencarnação de espíritos privilegiados que são submetidos à sua vontade. E com isso, eles comandam os espíritos todos que são inferiores, ajudam esses espíritos a aperfeiçoarem as suas funções, determinam as missões que eles têm aqui na Terra, e para eles ocupação, tudo isso agradabilíssima, né? Porque eles estão minorando as aflições, estimulando o bem ou a expiação das faltas que os mantém afastados da felicidade suprema. Porque a expiação, na realidade, é um resgate. É um resgate que, depois de cumprido, nos traz a felicidade. Como uma doença, às vezes, é um expurgimento de uma infecção qualquer, que depois curada, a infecção ela nos imuniza para outras e futuras infecções. Então, a missão deles é justamente serem prepostos e representantes de Deus e fazerem a gestão do mundo. Vulgarmente são designados de anjos, arcanjos são
aqueles que são superiores aos anjos, ou serafins, anjos de primeira hierarquia. Mas os espíritos puros não têm hierarquia. Isso são nomes vulgares que dão para eles. Ou anjos, ou arcanjos, ou serafinho. O anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, tanto faz. Mas na realidade não é mais do que isso. E a comunicação com os espíritos puros é possível, mas não depende da nossa vontade, depende da vontade deles. Portanto, teria o médium ou a pessoa que se julgasse em condições de comunicar-se com eles e tê-los em constante ligação, ou mesmo atendendo seus pedidos, é pura pretensão, é pura ilusão. Então, o que é que nós concluímos nesse momento? Que os espíritos puros, formando o ápice dessa pirâmide, que tem embaixo, mais inferior, os bons espíritos bons e mais inferiormente os espíritos imperfeitos, eles são os grandes espíritos, eles comandam os grandes espíritos que vieram ao mundo e que produziram as grandes revelações. As revelações materiais ou científicas e as revelações espirituais. Porém, dentro desse contexto de revelação, esses espíritos excepcionalmente encarnam. Eles encarnam também, mas em condições excepcionais. Então nós vamos tentar, porque tudo isso é uma tentativa para fim de compreensão da grandeza de Deus, tentar descrever dois espíritos puros, que nós não sabemos se a classificação compete a eles, mas sabemos que iguais a eles é muito difícil espíritos encarnarem. E vamos fazer algumas referências e citações ao que se chamam em diversas religiões de encarnações divinas. Mas nos faltam muitos dados, como dizemos, dentro da doutrina, para caracterizar esses espíritos puros. De toda forma, sempre tendo em mente aos fins didáticos e não propriamente a realidade, nós podemos apresentar a vocês dois modelos, de acordo com duas culturas. No Oriente, o Senhor Krishna, e no Ocidente, Jesus. São dois espíritos puros, o Senhor Krishna e o Senhor e Jesus. Um adaptado à vida, à cultura oriental, e outro aqui ao nosso Ocidente. Bom, por que isso? Porque essa linha que eu estou tentando mostrar, do Oriente e do Ocidente, Krishna e Jesus, ela está contida na pergunta 626 do Livro dos Espíritos já, que Allan Kardec fez. Ou seja, as leis divinas ou naturais só foram reveladas aos homens por Jesus, ele questiona. Antes dele foram conhecidas por uma intuição, ele quer saber se essas leis são exclusivas de Jesus, do conhecimento, ou se foram reveladas, ou, de fato, compreendidas e transmitidas por outros seres. Então, o Espírito responde: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sua sabedoria tornaram-se aptos a compreendê-las e ensiná-las. Veja só. Isto desde os séculos mais remotos, por meio dos seus ensinamentos, mesmo incompletos, mas eles prepararam o terreno para receber a semente. Então essas leis divinas, elas são muito antigas,
elas datam da criação do mundo, da criação da vida, do espírito. E elas foram, de fato, sendo estudadas e meditadas e refletidas por tantos e tantos homens privilegiados há tantos séculos atrás. E alguns entenderam em parte essas leis, outros fragmentadamente, mas poucos entenderam na íntegra. De toda forma, mesmo o conhecimento parcial dessas leis divinas foi um princípio de propulsão da nossa evolução espiritual. Ou seja, eis porque esses princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus textos inseridos na doutrina moral, inclusive de todos os povos saídos da barbárie, das civilizações primitivas. Há sempre aqui e acolá um claro escuro lampejo das leis divinas. Porém, isso foi incompleto e foi descaracterizado pela ignorância desses povos e até hoje pela superstição. Então nós, como somos espíritas, nós nos sentimos tão confortáveis com essa posição liberal dos espíritos comunicantes, que nos dizem com toda clareza que as leis divinas não são o patrimônio exclusivo de um único ser, Jesus. Elas são um patrimônio da humanidade, de todos nós. Mas outros houveram que tiveram condições espirituais para poder fazer a boa leitura dessas leis e transmiti-las e exemplificá-las na sua vida. Essa é uma visão para nós maravilhosa, porque mostra que o Espiritismo não pretende ser o único a deter a verdade divina. Nós não temos nenhum privilégio, nós não somos nem melhores que os outros, porque cada um de nós será melhor na medida do nosso esforço pessoal e do nosso merecimento. Essa é a pergunta 626 do Livro dos Espíritos. E como nós estamos fazendo assim um relacionamento dentro dessa liberalidade entre o Oriente e o Ocidente, nós vamos então, dentro desse contexto, buscar algumas definições preliminares da cultura oriental, inicialmente, que alguns de nós já conhecem, porque se tornou vulgarizada aqui no Ocidente. Primeiro, avatar. Fala-se muito em avatar. O que é avatar? Vem do sânscrito, avatara. Ava é para baixo, tri, passar. Ou seja, aqueles que alcançam a união com a parte divina imanente em cada espírito. Quer dizer, como somos criações de Deus, nós temos uma divindade, não Deus, mas um aspecto divino criado por Deus em nós. Quando nós entramos em contato com esse aspecto divino, né, nós temos uma visão cósmica da vida, diferente. De maneira geral, a união com Deus voltam à Terra para ajudar a humanidade e são chamados encarnações divinas. Então, o avatar é justamente um tipo de encarnação divina, quer dizer, porque há encarnações no Oriente e no Ocidente. Mas o fato de estar unidos com Deus, como disse lá Allan Kardec, na classificação, nos subcaracteres, vive eternamente unidos no seio de Deus, né? A gente não sabe o que é isso. Os orientais também dizem isso, nós não sabemos exatamente o que é isso. Mas avatar justamente é aquele que desceu à terra, foi para baixo
e passou com a sua encarnação superior para esse mundo. Cristo. Todo mundo fala Jesus Cristo, mas é Jesus Cristo? Não. É Jesus o Cristo. Por quê? Porque Cristo é a versão grega do vocábulo hebraico Messiá, ungido. Ou seja, os judeus esperavam sempre, esperam até hoje, o Messias, o Messiá. E Jesus foi o Messias, mas eles não tiveram a capacidade de penetrar na essência divina de Jesus. Mas esse nome Messiá, ungido, ele esperava ungido, em grego isso chama-se Christos, ungido. Igualmente, pois, ungido. Então, Christos é o mesmo que Messiá. Acrescentou-se o particípio passado do verbo ungir, assim ficou Jesus o Cristo, o ungido. Então, Jesus não é Cristo, Jesus Cristo não, é Jesus o Cristo, que é o particípio passado do verbo ungir. O Senhor Krishna vem do sânscrito Bhagwan, Senhor. É um avatar que viveu como rei na Índia antiga, séculos antes da era cristã, quizá 5.000 anos antes, ou mais. Um dos significados atribuídos à palavra Krishna nas escrituras de hindus é espírito onisciente. Assim como Krishna e como Cristo é um título espiritual que denota a grandeza divina do avatar, ou seja, sua unidade com Deus. Em sua infância, Krishna vivia como vaqueiro, encantando os companheiros com música, com a música de sua flauta. Nesse papel, Krishna representa alegoricamente a alma que toca a flauta da meditação para guiar todos os pensamentos extraviados de volta ao curral da onisciência, ao curral onde habita Deus. Mas a história de Krishna é uma história também alegórica. Todos nós temos que entender que esses avatares, os Messias ou os Cristos, se comunicaram sempre por metáforas e nada escreveram. Nenhum deles deu um texto deles. Está claro? Ninguém escreveu nada. O que há deles são compilações de apóstolos e seguidores. Eles não falaram nada, mas foi tudo registrado. Bom, a Bíblia dos hinduístas, Bhagavad Gita, literalmente Cântico do Senhor. Bhagavad, Senhor, Gita é o cântico de Deus. É a antiga escritura indiana, composta de 18 capítulos. Ela é apresentada sob a forma de um diálogo entre o avatar, que é o Senhor Krishna, e o seu discípulo, que é o Arjuna. O Gita é um profundo tratado de ciência e yoga. Yoga, em sânscrito, é união com Deus. Também é um termo vulgarizado hoje, mas na sua origem etimológica, ela significa um sistema de meditação ou de práticas espiritualizadas para se unir com Deus. Não que ouvemos aí as pessoas fazendo acrobacias e dizendo que isso é yoga. Revelando os ensinamentos de felicidade, o Gita, e de êxito na vida cotidiana. Essa é a proposta do Gita.
como é também uma alegoria a respeito da batalha que todos nós travamos entre nossas boas e más tendências. É uma constante nossa. Mahatma Gandhi, Mahatma, olha aqui, Maha é maior, o maior de todos, grande. Atma vem também do sânscrito, Atman, alma. Mahatma é a grande alma, grande alma. A grande alma. Gandhi escreveu a respeito dessa escritura universal o seguinte: aqueles que meditam no Gita, dele extraem uma alegria renovada e novos significados a cada dia. Não há só um emaranhado espiritual que o Gita não possa desembaraçar. Então, eis aí o Senhor Krishna, o seu discípulo Arjuna e a Bíblia deles, né, dos hinduístas, que é o Gita. Bom, o ser, a concepção deles de ser. O ser, com S maiúsculo, é a essência divina do homem, nós já vimos aqui. Para os hinduístas é o mesmo que o espírito, a esta essência identificada. Eles chamam espírito de essência divina, mas chamam de espírito, né, o espírito mesmo como nós concebemos no espiritismo. Essa essência é a fonte interna do amor, da sabedoria, da paz, da coragem, da compaixão e de todos os atributos divinos do homem, porque nessa essência é que está a parte mais sublime da criação de Deus, residente em nós próprios, imanente em nós próprios, e portanto, quando nós estamos ligados à essência, nós somos o ser, segundo a cultura religiosa hinduísta. Vamos ver alguns textos do Gita, para vocês entenderem a alegria, né, dessas coisas da vida, né? Primeiro, o ser, essência divina do espírito, é amigo do ego. Nossa individualidade psicológico-moral é o nosso ego. Quer dizer, nós temos uma individualidade, cada um pensa de uma certa maneira, tem uma personalidade, tem uma valoração moral, tem uma capacidade intelectual, tem uma cultura, tem seus sentimentos, e essas características nossas formam o nosso ego. Quando o ego é transformado, ou seja, modificado moralmente, o ser, a essência divina, ela se ajusta a essa modificação moral. Então ela é amiga, mas é inimigo, a essência divina, o ser do ego que não foi subjugado, modificado moralmente. Então ele quer dizer que quando nós vamos nos modificando moralmente, nós vamos nos aproximando da essência divina. Ela vai ficando mais próxima, ou seja, amigável. É um pouco difícil entender, mas isso é a cultura deles, né? Mas nós vamos tentando abrir um pouquinho. O que ele quer dizer? Aqui, nesse capítulo 6, versículo 6, ele fala da antítese entre o egoísmo, o ego e o altruísmo. O altruísmo, o que é? É afim com a essência divina, nesse caso com a caridade. Então, do jeito deles, eles mostram que a essência divina, mais capacitada em nós, e que nós podemos expressar no mundo, é a caridade. E essa caridade, ela é a antítese do egoísmo. O homem, ele forma o egoísmo, ou seja, por uma série de problemas que um dia nós poderíamos explicar a vocês como ele estrutura o egoísmo dele. Mas o egoísmo dele está contra as leis divinas e contra essa essência divina imanente nele, ou seja, contra o altruísmo, em última análise, contra a caridade.
Então, como egoísta, vai que sofrer, vai que produzir expiações e resgates, até compreender que o caminho dele é o altruísmo. Nenhuma arma pode ferir o ser, o fogo não pode queimá-lo, nem a água molhá-lo num vento algum e nem vento algum ressecá-lo. O ser é imutável, onipresente, sempre tranquilo e imóvel. Aqui é a citação: o espírito, quando identificado com a essência divina, torna-se intocável às sensações do mundo corpóreo. Está claro isso? À medida que ele vai se distanciando desse mundo, as sensações já não criam influência sobre ele. Não te entregues à covardia, ela é indigna de ti. Ó fulminador de inimigos, abandona essa pusilanimidade medíocre, levanta-te. Foi assim que o Senhor Krishna exortou Arjuna a enfrentar corajosamente a batalha da vida e tornar-se espiritualmente vitorioso. Então, para que nós tenhamos condições de superar nossas próprias imperfeições, nós temos que ter determinação, temos que ter força, temos que ter uma fé firme, temos que ter um foco, temos que ser bastante equilibrados, temos que ser temperantes. Nós não vamos ceder ao mal, sobretudo o mal que vive dentro de nós, sobretudo o mal que habita dentro de nós. Então, ali o Senhor Krishna chama Arjuna para a guerra. Mas que guerra é essa na alegoria? É a guerra do bem contra o mal. É mais uma conotação mostrando a batalha da vida e como ele deve se tornar espiritualmente vitorioso, o seu discípulo. Habitando no Ser Supremo, que é essa essência divina, com discernimento imperturbável, livre da ilusão, o conhecedor da essência nem se exalta com as experiências agradáveis, nem se deprime com as experiências desagradáveis. Ou seja, ele nem se alegra com aquilo que o gratifica e nem se entristece com aquilo que o frustra, porque ele compreende que tudo isso são percursos da vida, são caminhos. Então ele vai seguir a sua vida coerentemente aos ensinamentos espirituais. No nosso caso, nós vamos seguir coerentemente a nossa vida em relação aos ensinamentos de Jesus, que é o nosso mestre e guia. Se temos um dia de tristeza e outro de alegria, se temos um dia de conquista e outro dia de perda, isso não altera o nosso princípio, que é fazer o bem, praticar a caridade, perdoar, crescer em virtudes, amar, procurarmos aperfeiçoar, sermos solícitos, enfim, sermos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Não falarmos mal, não sermos maledicentes, não sermos malevolentes, não sermos impiedosos, não sermos cruéis, não sermos odiendos. Enfim, nós temos que construir em nós essa força. E aqui, com essa visão do Cristo, que o Cristo nos legou, ungido, e as reencarnações, nós vamos ganhando um perfeito equilíbrio e uma perfeita harmonia na nossa vida. Da mesma forma, o espírito, quando identificado lá, que eu falei, com a essência divina, perde a identificação com os prazeres e os desgostos do mundo. Tudo bem. Yogi Supremo, essa é bonita, quer dizer, aquele que se une a Deus, é quem considera da mesma forma todos os homens.
Olha que bonito, esse é o Supremo. Considera todos os homens na mesma linha horizontal. Fala homem aí no sentido da humanidade, né? Homem, homem. É homem e mulher. O gênero homem. Benfeitores, amigos, inimigos, estrangeiros, árbitros, seres odiosos, parentes, virtuosos e pecadores. Considera todos alinhados. Por quê? Por que que ele prega esse tratamento igual para todas as pessoas e esse tratamento igual para todas as pessoas? Não é que ele vai conviver com um criminoso. É o sentimento que ele tem. Vocês têm que entender que nós trabalhamos os sentimentos. O Espiritismo é a rediviscência de Jesus. E Jesus trabalha os nossos sentimentos, que é a consolidação dos nossos valores morais. Não é conviver. Conviver é um ato físico. É ocupar um espaço. É o que a gente vive dentro de nós espiritualmente. Os nossos pensamentos e os nossos pensamentos. Por isso o mestre Paramahansa Yogananda nos diz a esse respeito: não consigo ver ninguém como estranho, porque ele já era um ser superior, porque sei que somos todos parte do único Espírito, Deus. Ele não consegue ver ninguém como estranho. Quando você souber por experiência o verdadeiro significado da religião, e é por experiência, não é por teoria não, por blá blá blá, por falar, é por viver, pelo existir. O que significa a religião, que é conhecer Deus? Essa é a significação da religião. A religião existe por um simples e um único princípio: conhecer Deus. Ela não existe como as religiões hoje se formaram, em instituições, em hierarquias, em cultos, em bens materiais. Isso não é religião. O que Cristo pregou, o que Jesus pregou originalmente, hoje é totalmente deturpado. As religiões de hoje nada tem a ver com aquilo que Cristo pregou. São outras religiões, mas que usam esse nome do cristianismo. Mas esse não tem nada a ver com o que Cristo pregou, o cristianismo do nosso século. Bom, que é conhecer Deus, a verdadeira religião, compreenderá que Ele é o seu ser, essência divina, e que essa essência que existe igual e imparcialmente em todos os seres, então será capaz de amar os outros como seu próprio ser. Amar o próximo como a si mesmo. Então, quando nós vamos entendendo que todos nós somos criaturas, seres inteligentes com vontade e valores morais, criados por Deus, somos espíritos, antes de tudo, e todos nós temos a mesma origem divina, nessa filiação, nesse legado maior. Então nós não podemos fazer distinção. Distinção é um ato da cultura, é um ato da sociedade, é um ato do preconceito, é um ato da facção religiosa, do fanatismo. Não existe para esses seres diferenças entre os indivíduos, tanto faz ser judeu ou ser árabe, tanto faz, ambos são filhos de Deus, ambos têm que entender. Se não entender, vão ficar perpetuando uma luta por gerações, como isso acontece. Não adianta ser católicos ou protestantes na Irlanda do Norte, que aquela luta continua ainda até hoje. Não adianta ser muçulmano ou hinduísta, porque a luta continua lá entre os muçulmanos e os hinduístas. Então, amar ao próximo como a si mesmo
Na realidade, nós estamos amando e podemos amar a identidade divina, o Deus imanente em cada um de nós. Que cada um de nós aqui tem um Deus imanente. E nós temos que ver essa criação de Deus. E por isso nós não podemos fazer mal absolutamente a ninguém. E também nem em qualquer tipo de criação, bicho, animal, a mata, a floresta, a água. Nós não podemos quebrar nada do que Deus criou, porque tudo isso é produto do amor dele. A criação é um ato do amor de Deus. Então, se a gente fala mal de alguém, a gente está batendo contra a lei do amor. E nós vamos ter que responder por isso, porque é uma lei da causa e efeito, que é a grande balança de justiça que regula o mundo. Eu poderia dizer que o mundo é uma coisa muito redonda, a Terra, que está assentada numa grande balança. De um lado, num prato, a causa, do outro lado, o efeito. E esses pratos têm que ficar equilibrados na mesma horizontal. Se aqui cai e aqui sobe, naturalmente aqui vai ter que descer e aqui subir para equilibrar. Então a lei da causa e efeito, isso que é bonito, Vanderlei, é o grande instrumento regulador de Deus para a evolução do mundo. E o defluxo principal da lei da causa e efeito para nós é a reencarnação. Então como é que vai falar mal da reencarnação? Reencarnação, minha vida é isso, minha vida é aquilo, não sei o que, vai soltando palavrão, não é? Não, mas essas expiações, essa vida que você está passando, meu filho, ela é necessária para você, porque ela vai equilibrar a sua balança. Então, quando nós entendemos essa visão, temos essa visão do mundo equilibrada, aí a essência do homem, é essa essência divina, absolutamente, nós não podemos tratar mal a ninguém. Não dá mais. A gente pode ter momentos de aborrecimento, nós somos humanos ainda, nós não somos espíritos tão evoluídos, somos um planeta presidiário, né? Não é? Hospitalar, né? Nosocomial, né? Que é a Terra. Então também nós estamos no meio do presídio, da doença, né? Das transgressões. Nós somos parte disso também, por isso que nós estamos aqui. Se nós não fôssemos transgressores, não estaríamos mais aqui. É mais do que óbvio. Mas nós temos momentos hoje, podemos ter, mas ficar com aquela ideia fixa contra alguém, ou um sentimento de ressentimento, de mágoa, isso não pode durar muito não. Vamos rezar lá e pedir que a gente saiba perdoar aquela pessoa. Perdemos um negócio, vamos pedir para que Deus nos ajude a nos dar um outro caminho melhor. A prece é o grande instrumento de comunicação com Deus, é o grande instrumento de solicitação da ajuda nos momentos mais difíceis. Enfim, como eu estava falando ainda, com os pensamentos sempre em mim, todo seu ser entregue a mim, iluminando-se mutuamente, proclamando-me sempre, meus devotos são alegres e contentes. Aqueles estão ligados a Deus. A comunhão com Deus é a única resposta para todos os problemas físicos, financeiros, matrimoniais, morais e espirituais. Vocês têm dúvida disso? Eu vou me sentar aqui. Eu tenho 100% certeza que a comunhão com Deus resolve tudo. Tudo. Mas para chegar a Deus, nessa relação com Deus, nós temos que nos depurar, temos que nos modificar moralmente. Isso não vem assim. Mas quando nós temos essa ligação e essa compreensão do ser divino, posso dizer a vocês com firmeza,
O problema existe, mas depois ele desaparece. O aborrecimento vem, mas depois ele sai. O ressentimento é criado, mas depois é esquecido. Então a gente começa a viver com mais frequência num clima de paz e de felicidade interior. Seguindo diligentemente seu caminho, alcançando a perfeição pelos esforços de muitos nascimentos, quer dizer, o yogi purga-se do pecado, a impureza kármica, porque eles são reencarnacionistas, claro. Toda religião que cresce tem que ser reencarnacionista. O negócio de ficar numa encarnação só é um atraso. E entra finalmente na bem-aventurança suprema, quer dizer, o sujeito, nessa referência à lei da causa e efeito, cujo efeito, neste caso, é a reencarnação. Até o momento que o homem, não mais transgredindo as leis divinas, deixará de causar para si os efeitos reencarnatórios. Acabou-se. Tornou-se espírito puro. Não tem mais ligação com o mundo. Não precisa reencarnar neste mundo. Ele é um espírito relativamente puro a este mundo, mas há mundos mais evoluídos, que ele migrará então, e talvez lá ele não seja puro em relação àquela pureza deles, porque isso tudo relativo e infinito. Nós não podemos compreender Deus, a sua grandeza. Então nós trouxemos aqui uma pequena esforço, um pequeno desenvolvimento sobre o que significa um espírito puro, um modelo, uma tentativa que é o Senhor Krishna, não é? O Bhagavan Krishna, que é o Senhor Krishna, e mostrando dentro da filosofia dele como nós devemos sinteticamente unirmos a Deus. Então nós não precisamos ficar lendo tanto livros psicografados. Isso é verdade, tanta coisa que a gente vai acumulando, tanta história, tanta coisa, não precisa. As coisas são simples, são elementares, são singelas, são puras. Nós não precisamos de tanto, precisamos apenas mergulhar dentro de nós próprios e combater nossas imperfeições. Então essa foi um exemplo de uma cultura oriental, que vai chocar-se exatamente com a nossa. Agora vamos falar de Jesus e a representação dele para o Espiritismo. Acho que muitos de vocês não sabem exatamente isso, porque o centro espírita para muita gente é um templo salvacionista. A maior parte das pessoas vem no Frei Luís por causa dos fenômenos de cura. Estão interessados na cura, na solução de problemas. E acham que os espíritos são seres superiores, coisa que eles não são. Nós vemos aqui que tem diversos tipos de espíritos. Então, cria-se um carisma, cria-se uma idealização do espiritismo como algo salvacionista. Mas, e polariza-se às vezes a atenção para os fenômenos ou para discussões filosóficas, que também estão bem contidas no livro dos Espíritos. Mas a proposta do Espiritismo não é essa. Não é essa. A proposta dele é rediviver Jesus. Se as pessoas não entenderam que estão aqui para modificar-se moralmente e rediviver os ensinamentos de Jesus na prática e começar a entender Jesus outra vez, porque foi tudo deturpado pelo homem, todos os evangelhos foram interpretados ou foram literalmente deformados, alterados pelo homem em busca sempre do poder temporal, porque a religião o objetivo dela ainda exercer um poder temporal, não é assim? A minha religião tem 100 milhões de seguidores, Jorge. Bate palma.
A minha religião tem 200 milhões. É como entrou lá, o meu Facebook tem 8 mil visitas. Não vale nada. Absolutamente nada. Nada. Milhões ou visitas. Por quê? Porque o que interessa é saber se as pessoas, os 100 milhões, estão entendendo a proposta de Jesus. Ou, vamos supor, lá no Oriente, a proposta do Senhor Krishna, ou depois do Senhor Krishna, ver o Senhor Buda, também é outro avatar, se estão entendendo o que o Senhor Buda propôs. Se os 100 milhões não entendem nem o que Jesus propôs aqui no Ocidente, nem o que o Senhor Krishna propôs lá no Oriente, e o Senhor Buda também, então não vale nada. São números. 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 A gente vive em torno de visitas na internet. Eu tenho que achar graça. Tem 800 mil visitas. Mas o que vale isso? Ensinou? Se ensinou, valeu. Se não ensinou, não valeu. É melhor ficar, né, deitado e dormindo, que é a mesma coisa. Tem o mesmo efeito. Mas Jesus está ligado ao Espiritismo. E as pessoas se assustam. Querida Ângela Vieira, quando nós falamos em Jesus e o Espiritismo, eles acham que nós estamos falando do catolicismo. Nós temos uma herança trágica no Brasil, que nossa origem, nos anos 1500, estou até tremendo, foi a origem dos contra-reformistas. Como vocês sabem, nos anos de 1470, por aí, Martim Lutero produziu a Reforma, ou seja, o protestantismo. E essa reforma se espalhou na Suíça, em outros lugares da Europa, de uma maneira muito forte, e foi tirando a igreja e criando para si o seu próprio caminho. E essa reforma assustou tanto que a igreja, o Vaticano, criou a contra-reforma. Está claro isso aí? Contra. Tem a ação e tem a reação, não é isso? São os reacionários, são os caras da direita. Não é isso? Tudo que é da direita é chamado reacionário. O da esquerda são os esquerdistas. Não é assim que a gente usa? Então, ela criou um movimento para impedir o crescimento da reforma, a contra-reforma. E quem criou, e quem foi nomeado o chefe dos contra-reformistas para criar uma ordem específica para isso? Quem foi? Inácio de Loyola, da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Então, os jesuítas tinham como missão inibir a reforma através da catequese, que era botar na cabeça aquilo que tinha que ser assim. Até o Índio, coitado aqui, que não entendia nada, tinha que ser batizado e repetir aquilo que os jesuítas ensinavam. E o Brasil, nos seus primórdios, ainda nos anos 1500, foi o quê? Foi o berço dos jesuítas. Não foi o Anchieta, Manuel da Nóbrega, o berço dos jesuítas. Então a nossa história religiosa, ela começa com os jesuítas e a contra-reforma. E essa história impregnou a nossa cultura, impregnou a nós próprios como espíritos, que encarnamos e desencarnamos, mas mesmo desencarnados, nós guardamos os nossos hábitos, muitas vezes ligados à terra, os nossos valores. E se não guardamos conscientemente, o nosso inconsciente espiritual os guarda. E quando reencarnamos, aquelas tendências, elas nos influenciam. Se numa encarnação nós fomos ótimos matemáticos ou músicos, quando reencarnarmos, vamos ter uma aptidão muito fácil para matemática e para música.
porque isso está no nosso inconsciente espiritual. E o Brasil foi moldado pelos contra-reformistas e pela catequese, lamentavelmente. E não tivemos uma condição de ensino, fora esse que vinha da igreja. E não pudemos ter nenhum jornal, nenhuma publicação, nenhuma revista própria. O Brasil foi entupido pelas ligações oficiais do Estado com a igreja. E vivemos 400 anos de escravagismo, também produto dessa circunstância. E essa ignorância impregnou a nós, e só recentemente é que a igreja se separou do Estado. Foi em 1889, com a proclamação da República. Até então a igreja era ligada ao Estado. Eram 4 poderes: o poder executivo, legislativo, que mais? Judiciário e eclesiástico. Não é pesado, não é não? Pesa saber isso. E até hoje ela tem uma influência forte. Então, quando nós falamos aqui em Jesus, todo mundo se assusta. Como é o mesmo que falarmos em Deus para os cientistas. Quando os cientistas ouvem a gente falar em Deus, eles se assustam. O que é isso? Qual é a evidência de Deus? Aí começa a entrar no seu diálogo científico e na sua metodologia. Qual é a pesquisa que você tem? Me dá uma evidência, me dá uma metodologia para eu comprovar a existência de Deus. Vamos ao método científico, vamos estudar isso. Não tem. Eles se assustam. E a casa espírita se assusta quando fala em Jesus. Mas falar em outros seres que não seja Jesus, puxa, mais camarada. Se eu falar no mentor da casa, que faz os milagres, é ótimo. Se eu falar naquele espírito que psicografa através daquele médium uma série de coisas, é muito bom. Mas Jesus suscita um certo desconforto quando nós o unimos ao Espiritismo. E além desse desconforto, ele também gera um outro desconforto, que Jesus parece que nos exige uma modificação moral. Quando ele diz que vai ganhar o mundo e perder a sua alma, melhor é perder o seu mundo, melhor é perder o mundo e ganhar a sua alma, mirando a vida eterna. Quer dizer, como Jesus ele não exige, porque ele mostra que não veio para julgar, ele veio para salvar. São coisas diferentes. Jesus é liberal, ele sabe que tudo tem um tempo. Ele não vai compelir ninguém a nada, ele vai apenas tentar persuadir. O seu discurso é persuasório, é através de argumentos, que são as suas metáforas, suas parábolas. Ele não impõe nada, ele não ameaça ninguém com nada. Ele apenas diz: o sujeito vai ranger de dentes, ir para o inferno e ranger de dentes, porque é um problema dele. Ele que quis ir para lá. Então, eu tinha que fazer essa abertura para mostrar a dificuldade que o Brasil vive com essa influência religiosa sobre a doutrina espírita. Isso foi predito pelo próprio Allan Kardec, que o espiritismo teria um tempo de fenômenos. Esse tempo já existiu, foi nos primórdios. Depois um tempo religioso, esse que estamos vivendo. O espiritismo de hoje é religioso. E depois terá um tempo da lógica espírita, da racionalidade espírita, da fé raciocinada. Aí realmente ele ganhará esse caráter de liberação.
Mas, enquanto isso não acontece, nós sabemos quando, nós temos que voltar a Jesus e o Espiritismo, porque o Espiritismo é uma obra de Jesus. Então, nós vamos só ler a pergunta 625, que parece que o nosso tempo está terminando, e eu não gostaria de correr. Que horas são aí? Aquele relógio não está adiantado, não? É? 8:50 lá? Tá certo ele? Tem gente que mexe naquele relógio, hein? Tem que ter cuidado, né? Cadê o computador? Está aqui, né? Está aqui, tem 10 minutos, vamos andar. Tem gente que mexe no relógio que eu sei, hein? Bom, pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ó, só respondeu o Espírito. Jesus, não falou mais nada. Nada. O que é o guia? O guia é aquele camarada que nos orienta nos caminhos que nós não conhecemos. O mateiro que nos faz entrar no cipoal, na floresta, é o nosso guia. É um guia. A gente vai fazer turismo, tem um guia lá, que é o guia turístico. Nos orienta. Modelo. Modelo é o sujeito que é exemplo para nós, que é a verdadeira forma de nós seguirmos. Então, ele nos orienta e serve de paradigma, serve de modelo. E o Espírito responde, Jesus só disse isso. E Allan Kardec comenta, para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade na Terra pode aspirar. Quer dizer, é o máximo que nós poderíamos alcançar. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, da lei divina. Porque Jesus estava animado pelo Espírito Divino, tendo sido o ser mais puro que já apareceu na Terra. Então, como Jesus aqui nós vamos considerando, porque o que ele ensina é a mais pura expressão da lei divina, aí nós dizemos que Jesus é o preposto procurador de Deus. Por que que nós vamos procurar outros modelos? Se isso está tão claro, se a gente tem um modelo, por que razão nós vamos buscar outros médiuns? Por que razão vamos buscar outros espíritos que psicografam? Se isso tudo está contido em Jesus, porque nós ainda não temos aquela condição de evolução moral para absorvermos o que Jesus falou. Então é mais fácil nós comermos um arroz com feijão com fritas, um trivial comum e um filé, do que comermos um prato melhor aí. O que você quer? Um sarapatel. Pronto. É mais difícil fazer um sarapatel, não é isso? Agora, comer arroz com batata frita e feijão, vamos lá, pessoal. É porque a gente não está ainda apto para isso. Não está. Então nós vamos por esses caminhos paralelos. Tem problema. A vida é assim mesmo. Um dia a gente vai chegar. Pergunta 625. Isso aqui não é 625, é 626. É outra pergunta, está errado. Considerando ter Jesus já ensinado, deve ser até 627, ter Jesus já ensinado as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade dos ensinamentos dados pelos Espíritos? Terão eles mais alguma coisa a ensinar? Essa é uma boa pergunta. Se Jesus é a expressão da lei divina, ele fidelizou a lei divina nos seus evangelhos,
O que o Espiritismo vai acrescentar? Qual a utilidade do Espiritismo? Se Jesus já disse o que tinha que dizer, e que é a pessoa, o ser mais perfeito que pode ter encarnado na Terra. É uma boa pergunta. Allan Kardec coloca o espírito numa situação de questionamento e o espírito vai responder. Ele diz: frequentemente, os ensinamentos de Jesus eram alegóricos, eram em gerais alegóricos, eram com metáforas, e sob a forma de parábolas. Parábolas é uma alegoria de conteúdo moral, é parábola. Na medida que o seu discurso tinha que se adaptar à moral e aos costumes da época. Então, quando Jesus falava nas suas parábolas do filho do rei, falava das suas parábolas do senhor da vinha, falava nas suas parábolas do ceifeiro, ou seja, tudo naquela cultura agropecuária da época, muito mais agro do que pecuária, agrícola, ele usava os verbos consoantemente aos valores de conhecimento daquele povo que era analfabeto, o povo judeu. Isso nos lembra quem? Paulo Freire, que usava isso. Também, quando ele ia alfabetizar lá no Nordeste, e ele magicamente, né, Ieda? Quem que não admira Paulo Freire, né? Ele magicamente alfabetizava aqueles camponeses, aquelas pessoas do agreste pernambucano em 72 horas, ninguém entendia. O que ele usava? Ele usava a pá. E diz: isso aqui é uma pá. O sujeito não sabia que P mais A faz pá, mas lia, mas via era pá. Usava um machado, aí mostrava machado. Então o sujeito ia associando a cultura dele ao encadeamento silábico, e com isso ele aprendia muito mais rápido. Ele não tinha alfabetização como nós temos, comum. Então, por isso, ele foi o grande professor dos professores nossos, né? E é homenageado, né, por todos nós. E Jesus nada mais fazia do que isso. Ele adaptava os seus ensinamentos àquela cultura, àquela época. Bom, agora, hoje, século XXI, torna-se necessária a moral ser para todos inteligíveis. Então isso tem que sair daquela vestimenta alegórica da época de 2000 anos e 13 atrás, para chegar à nossa época. Torna-se necessário explicar e desenvolver essas leis, pois poucos são os que as compreendem, poucos compreendem os evangelhos, e menos ainda os que praticam esses evangelhos. Nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos de todos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, que da religião e da virtude só guardam as aparências, a fim de ocultarem as suas torpezas. Então, nossa missão, a missão do Espiritismo, é justamente abrir essas parábolas, e elas, em sendo abertas, todos esses que estão fazendo mau uso da religião vão ser desmascarados. Como, por exemplo, uma passagem tão clássica, né, que ele diz aos apóstolos: dai de graça aquilo que recebeste de graça. Ou seja, ele mostra que esses apóstolos que recebiam dele os ensinamentos para poder ir, expelir os demônios, curai os leprosos, reabilitai os aleijados, enfim, eles recebiam, os apóstolos, ensinamentos, uma força de fé maravilhosa de cura,
eles não poderiam cobrar nada. Dai de graça aquilo que recebeste de graça. E Allan Kardec ainda complementa, porque Deus não vende nem suas bênçãos, nem o acesso ao céu. Allan Kardec. Se nós colocarmos isso dentro de um centro que cobra obrigatoriamente, por pressão psicológica, em cima da ignorância de uma massa fanatizada, dinheiro, dízimo, eu vou explodir. Vamos explodir. Mas isso veio justamente não para me explodir. Quem sou eu? Veio para explodir aqueles que não querem tocar nesses assuntos e que só tem um discurso dentro desses centros que convém a ele, mas ignoram a verdadeira realidade. Mas o Espiritismo, como uma luz que veio para iluminar o mundo, ele gradualmente vai trazer esse conhecimento às pessoas, da mesma forma que a ciência vem trazendo novos conhecimentos e novas descobertas. Nós então vamos parar aqui e na semana que vem nós voltaremos gradualmente falando sobre Jesus. Aí vai ser muito bonito, que nós vamos ver as verdadeiras vinculações da doutrina espírita com Jesus dentro desse quadro que é tão grato, que é dos espíritos puros. Se alguém quiser cobrar alguma coisa, por favor, eu não pago. Agora, se eu cobrar alguma coisa, vocês fujam de mim. Porque a nossa doutrina, ela interdita qualquer cobrança. Ela pede muitas vezes a doação. Isso sim, manter uma casa como a nossa custa luz, funcionários, etc. Então são doações para a instituição, para a casa, e a casa deve absorver as instituições. Mas nós, nenhuma diretoria de associação filantrópica pode ser remunerada. É uma associação de serviço público. Então, nós estamos caminhando com esses conhecimentos que a doutrina nos trouxe. E na próxima aula, se Deus quiser, nós encerraremos. Senhor Jesus, nós muito agradecemos a vós pela aula de hoje, pelo ambiente homogêneo que se formou, pela sinergia. E nesse momento sublime, rogamos que a vossa bênção, e particularmente a bênção de Deus, caia sobre todos nós, nos tornando mais energizados, mais saudáveis, mais pacíficos, mais seguros, beneficiando o nosso espírito, a nossa mente e o nosso corpo. Senhor, pedimos por esses irmãos João Antônio Damião, Rua Ministro Viveiro de Castro, 127, 1100, apartamento 1102, leucemia. Vamos ver se o nosso Damião sai da leucemia. Hoje temos muito recurso para isso. Álvaro Alves Grilo saiu da UTI, está no quarto, Hospital Silvestre, e bem melhor, graças a Deus. Arnaldo Góes de Souza, Rua Mário Agostinho, 105, apartamento 303, número 303, apartamento 801, alguma coisa, aqui em Jacarepaguá. Ele tem uma hérnia de disco na coluna lombar, então essa deve ser tratado. Esperamos que ele consiga, com tratamento clínico, reduzir essa compressão da raiz nervosa. Pedimos por todos esses irmãos cujos nomes encontram-se nesses papéis de radiação, e pedimos por esses irmãos que desencarnaram,
que agora segue um novo caminho, o caminho da espiritualidade maior. Assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, encerramos os nossos trabalhos com a prece que nos deixastes. Vamos todos juntos com muita alegria, muita esperança, muita firmeza, porque tudo isso nos foi passado por todos esses sábios que viveram e praticaram, pelos sábios do Oriente e do Ocidente, por todos, e por Jesus no caso da nossa doutrina espírita. Vamos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula no dia 13 de maio do ano 2013, pela graça de Deus.